Se você quer saber sobre autoconhecimento, fica nesse vídeo porque eu vou te surpreender. Tem muita gente falando besteira, fazendo você só perder tempo. Oi, se você não me conhece ainda, eu sou a Patrícia Albanês, psicanalista, explico psicanálise sem lacanês e vou fazer você entender em minutos aquilo que eu estudei durante anos, para você não perder tempo com aquilo que não vai te levar a lugar nenhum. Hoje em dia, a gente vive numa época em que os diagnósticos, eles determinam a nossa identidade. O que isso quer dizer? A gente precisa de uma explicação para dizer aquilo que a gente faz, mesmo que essa coisa faça a gente sofrer. E isso nem sempre vai dar uma solução para aquilo que a gente precisa efetivamente. O que eu estou criticando aqui são os diagnósticos que a gente pega pela internet. Aqueles diagnósticos que não explicam exatamente o que está acontecendo e não tem nenhuma base científica. Diferente de quando você vai no médico e ele diz aquilo que você tem. Embora eu pense que isso também não é uma grande solução, porque você não vai fazer nada com esse diagnóstico. Esse diagnóstico vai ser útil para o médico, isto é, para o profissional que estiver trabalhando para você. Mas o que tem acontecido ultimamente? As pessoas, elas buscam saber sobre esse diagnóstico porque elas se identificam com eles. Então, esse diagnóstico, ele vai explicar de alguma maneira o que é que a pessoa faz e aí ela vai ter um certo conforto nessa nomeação, vamos dizer assim. O problema é que esse nome não vai resolver nada, porque a pessoa fica presa naquilo que ela é. E esse sofrimento que ela está vivendo não vai resolver muito. O que eu estou criticando aqui são os diagnósticos que as pessoas pegam pela internet. Esses diagnósticos não têm nenhuma base científica e eles só vão atrapalhar porque a pessoa vai ficar cada vez mais apegada àquilo que ela repete, sem fazer nada com isso. De forma que a pessoa não vai mexer em nada e vai manter tudo da maneira como está. É muito comum a gente supor, ao invés de buscar realmente saber do que se trata. Porque quando a gente busca saber do que se trata, geralmente a gente precisa fazer algo com isso. A gente precisa modificar algumas coisas para que essa repetição não seja tão nociva. Sempre vamos repetir, mas é importante que a gente saiba o que a gente quer repetir e o que a gente quer parar de fazer de novo. Eu sei que é muito confortável ter alguém que diga pra gente o que fazer, como fazer. Mas isso não vai levar a gente a lugar nenhum, porque a gente precisa se implicar com a própria vida. Isso é, assumir as responsabilidades das nossas escolhas. É muito mais saudável a gente poder escolher aquilo que a gente quer ou não, do que simplesmente obedecer a ordem que vem de um outro. Muitas vezes, para a gente poder se livrar de um sofrimento muito grande, a gente precisa abrir mão de algumas convicções que vêm com a nossa criação, com a visão de mundo que vem das outras pessoas. Mas isso não é fácil de fazer, não é assim da noite para o dia. Existe todo um processo que a gente precisa passar para poder adquirir essa capacidade, entende? E é aí que a psicanálise pode te ajudar. Aproveita e se inscreve no canal se você ainda não está inscrito. Compartilha esse vídeo com quem precisa saber disso hoje e dá um like para que ele seja compartilhado com mais pessoas. Então vamos lá, eu disse que eu ia te surpreender, né? Chegou a hora. O autoconhecimento pode ser uma grande armadilha para você. Por quê? Porque a gente usa o autoconhecimento para justificar aquilo que faz a gente sofrer. Porque a gente sabe inconscientemente que para sair desse lugar onde a gente está de sofrimento vai dar trabalho. Eu sinto lhe informar, mas as coisas não são tão simples quanto vendem por aí. E é por isso que esses livros e esses vídeos de autoconhecimento, de autoajuda, coisa rápida, não dá efeito duradouro. Assim, você pode ler uma frase que vai te motivar por algumas horas, vai até fazer você fazer alguma coisa que está enrolando faz tempo. Mas isso não vai ser replicado para a sua vida, porque a gente precisa entender a lógica que está por trás daquilo que a gente repete. E quando a gente aprende a saber fazer diferente, aí toda a vida cria um novo contexto. É preciso questionar para poder se conhecer. Então entenda, esse autoconhecimento que é vendido por aí
É como se a gente fosse se conhecer como um todo e nunca mais fôssemos precisar de mais nada para viver. Só que não é bem assim que as coisas acontecem. A vida, ela é dinâmica. As coisas vão acontecendo e a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente. É por isso que a gente fica tão angustiado. Eu entendo que a gente querer saber mais e mais faz ter a ilusão de que a gente vai um dia saber tudo. Mas isso não é possível. Porque enquanto a gente está aqui, eu gravando esse vídeo e depois você assistindo, mais conhecimento está sendo criado. As pessoas estão criando conhecimento o tempo todo. Então fica muito difícil de saber tudo. Quer dizer, difícil não, fica impossível, né? Uma coisa importante para a gente ter em mente aqui é que o inconsciente não é o oposto de consciência. O que eu estou querendo dizer com isso? Na psicanálise lacaniana, a gente entende que saber não é suficiente. Então, a ampliação da consciência no senso comum significa você saber mais daquilo que você ignora. Então, entre ignorância e consciência, existe o saber. Porém, esse saber precisa ser útil na sua vida. Não basta apenas saber, senão a gente vai acumulando conhecimento e esse conhecimento não serve para nada. É como ter uma estante de livros que você não usa, só vai acumulando poeira. É melhor a gente saber um pouquinho menos e conseguir utilizar isso na nossa vida de uma maneira efetiva do que ficar buscando conhecimento eternamente sem fazer nada com ele. No processo psicanalítico, a gente vai aprendendo a fazer diferente com aquilo que a gente já sabe. E muitas vezes, muitas coisas que a gente já sabe, a gente acaba entendendo que não servem para muita coisa. E aí a gente vai limpando a bagagem também. Isso também é uma coisa boa. O que eu estou querendo dizer aqui é que o processo analítico vai tirando da gente muitas responsabilidades com relação àquilo que a gente acha que já deveria saber. A gente se culpa muito por coisas que a gente não sabe. Mas ao longo do processo analítico, a gente vai aprendendo aos pouquinhos a modificar aquilo que a gente quer fazer na nossa vida. É um processo longo, ele dá trabalho. Eu sinto muito em te informar e botar água no seu chope e dizer que para você fazer coisas diferentes na sua vida, você precisa passar de um processo. E não vai ser um livro de autoajuda que vai fazer isso instantaneamente. Eu não estou querendo dizer que esses livros não vão te ajudar. Por exemplo, a filosofia nos ajuda muito, realmente amplia a nossa consciência. Buscar saber não é um problema, ele é inclusive parte da solução. Mas a gente precisa equilibrar o saber com o saber fazer. Então a gente precisa equilibrar o que a gente vai fazer com aquilo que a gente já sabe. Muitas vezes também a gente precisa buscar diminuir a nossa ignorância com relação àquilo que a gente precisa saber para poder fazer a nossa vida andar. Então, é um processo de equilíbrio, que a gente vai ali equilibrando vários campos de conhecimento e a psicanálise ela vai ajudar naquilo que você não consegue fazer sozinho. Mas você não precisa se preocupar com o processo. Isso você pode deixar comigo, que eu cuido. Na análise, a única coisa que o paciente precisa fazer é falar livremente, de forma que o analista consiga trabalhar com aquilo que ele diz, transformando fala em discurso, extraindo dali elementos importantíssimos para que a gente possa fazer uma dialética e ir mudando esse discurso, isto é, a maneira como a gente conta a nossa história, para que isso seja menos dolorido e a gente consiga suportar as incertezas da vida. Você percebeu que esse assunto tem tudo a ver com autoestima? Mas esse é um assunto para um outro vídeo, porque esse aqui já ficou longo demais. Eu te vejo no próximo. Tchau, tchau!